Quero falar hoje com você sobre verdades que não mudam. Verdades que não mudam. A gente sabe que nós estamos num mundo, num ambiente de constante transformação. As coisas mudam o tempo todo. Se você, por exemplo, olhar para a moda, você se assusta, porque coisas que eram ridículas há 10 anos, hoje são maravilhosas, não é verdade? E coisas que hoje são normais, maravilhosas, todo mundo sai, você olha para trás e fala, meu Deus, há 10 anos isso seria um absurdo, né? Uma hora o sapato é quadrado, outra hora o sapato é bico fino. Quer ver, eu sempre aprendi, e sempre, desde de menino na escola, eu ia para a escola de tênis, meia branca e calça jeans. Que as meias esporte, branca, calça jeans. Esses dias eu estava ouvindo um cara falando sobre moda, ele falou, em hipótese alguma, use meia branca. Eu falei, meu Deus do céu, eu a vida inteira fui um doido, as pessoas acho que estavam olhando para mim e falando, onde é que vai esse Nerso da Capitinga aí com essa meia branca? Mas eu lembro que meus amigos também usavam, mas aquilo que era normal há 30 anos, há 20 anos, hoje não é mais. Mas não precisa ir longe não, a ciência muda o tempo todo, né? A ciência muda. Você vai ver, por exemplo, essa questão de alimentação, aquilo que é bom comer, aquilo que não é bom comer. Uma hora, por exemplo, eles falam que ovo é um veneno. Daí, esse tempo atrás, eu dizia que o ovo é a melhor coisa do mundo. Mas assim, não é que muda, é que fala exatamente o oposto. Aquilo que prejudicava, esses tempos atrás voltou com a onda, né? É bom cozinhar com banha de porco. Aí, mas diz que o porco era ruim há um tempo atrás. Agora é o óleo de girassol que é ruim. Então você fica meio perdido, as coisas constantemente estão mudando. A nossa cultura, a visão de mundo da nossa sociedade muda. Vai pegar o exemplo, por exemplo, dos meus avós, em especial, né? Um pessoal um pouco mais velho, eles eram aficionados por ter uma casa própria. Era a ambição da vida. Você vai conversar com meu avô tem acho que 81 anos, a geração toda dele, o maior orgulho da vida do meu avô, falar, essa casa aqui é minha, eu paguei e financiei pela Caixa em 25 anos, a minha geração, a geração seguinte, não dá muito valor, não estou dizendo que não tenha valor, estou dizendo que não é uma obsessão por ter uma casa própria. A minha geração vai olhar e dizer o seguinte, se eu tiver o dinheiro para comprar uma casa própria e botar num investimento, eu pago aluguel e ainda sobra dinheiro no final do mês. Então não compensa pagar. Tempo atrás, tinha uma geração também fissurada por aposentadoria. Hoje em dia, eu vejo as pessoas da minha idade, as pessoas mais novas, não tem essa obsessão, essa coisa de, não, eu vou arrumar um trabalho onde eu possa entrar. Aliás, antigamente as pessoas entravam num local de trabalho, né, e se aposentavam dentro daquela empresa, era muito comum, né, 30, 35 anos trabalhando no mesmo lugar, e hoje isso já não existe mais. As coisas mudam, constantemente mudam, o esporte, a arte, mas existem verdades que são eternas. E é isso que nós precisamos entender naquilo que se refere à palavra de Deus, algumas verdades da palavra de Deus. Jesus disse o seguinte, os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu quero falar hoje com você sobre algumas dessas verdades que são eternas e que jamais vão mudar. Eu peguei 2 textos. O primeiro deles está em Gênesis 50, vou pedir para você abrir aí junto comigo, Gênesis 50, verso 19 e verso 20. Gênesis 50, versículo 19 e versículo 20, diz assim, respondeu-lhes José, esse só para te situar, aqui é logo depois da morte de Jacó,
os hebreus todos, que eram 70 pessoas, estão no Egito, José é o governador, e os seus irmãos, com medo de uma possível vingança de José, recebem de José essa palavra, porque foram seus irmãos que o venderam como escravo para o Egito. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vamos falar isso juntos? Diga assim: porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Agora eu quero que você dê um salto comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E esses dois textos têm um intervalo de mais de 1 milênio, né? É interessante, às vezes, a gente faz um comentário em casa, em família, na casa dos meus avós, e meus filhos não entendem e tal, porque existe um gap, né, de geração, um espaço de geração, que às vezes aquilo que alguém de uma geração passada fala é compreensível, é normal, é natural, para essa nova geração não é. Mas olha só, aqui são séculos e séculos e séculos de distância. Um outro momento, uma outra realidade, com outras pessoas envolvidas. E se quem falou em primeiro lugar em Gênesis é José, agora é o apóstolo Paulo. 50 anos depois de Cristo, aproximadamente. Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. José, milhares de anos antes, falou: Deus, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Os anos foram se passando e o apóstolo Paulo declarou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero deixar 3 verdades da Escritura, de uma maneira muito direta e objetiva para você. Eu não sei qual é o seu contexto. O contexto de José era o contexto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em tempo de perseguição, luta, em tempo do seu apostolado ser questionado pelas pessoas da sua época. Enfim, talvez hoje você esteja vivendo uma realidade diferente, esteja lutando com uma questão familiar, um problema econômico, de saúde física, eu não sei, mas essas verdades que eram verdades há 2.000, há 4.000 anos, continuam sendo verdade hoje também para a nossa vida, amém ou não? A primeira delas é a seguinte: Deus está trabalhando. Você pode repetir essa verdade junto comigo? Diga assim: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que você não consiga captar essa verdade, porque eu ouvi um amigo aqui da igreja até falando, há um tempo atrás para mim, ele falou: eu trabalhei num lugar, pastor, onde assim, o chefe do nosso departamento, ele colocava a mesa dele num lugar do corredor, onde ele via todo mundo e via o cantinho do café também da empresa. Então ele disse o seguinte, que quando o pessoal estava trabalhando, o chefe estava lá, atrás do computadorzinho dele, só de bituca. Se você levantasse para ir tomar café e demorasse
um pouquinho ele já ia lá, tudo bem, tá tudo certo aqui, tá acontecendo alguma coisa, ele falava, cara, das 8 da manhã às 6 da tarde, aquele homem ficava vigiando se a gente estava ou não trabalhando. E às vezes a gente tem essa bobagem de não ver Deus agir, não ver Deus fazer, e achar que porque a gente não está vendo, Deus está de folga, Deus está de férias, ou Deus não está fazendo nada. Afinal de contas, as coisas não mudam na minha vida, afinal de contas, a bênção que eu estou buscando ainda não chegou, mas eu quero dizer para você que ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando no cenário, Deus está preparando o ambiente. Quando as coisas estão dando certo, Deus está trabalhando, e quando as coisas estão dando errado, Deus está trabalhando. Você vai ver, por exemplo, na trajetória de José, muita coisa deu errado para a vida dele, né? Ele é vendido como escravo. Logo depois que ele tem um sonho de ser alguém grande, de ser alguém colocado numa posição de destaque, e por mais que o ódio dos seus irmãos os façam vender como escravo, Deus estava trabalhando. Porque a caravana que passa de ismaelitas, sabe para onde está indo? Está indo para o centro da vontade de Deus preparado para José, está indo para o Egito, a maior potência da época. Quando José diz não àquela tentação da mulher de Potifar, e ele é lançado na prisão, talvez você diz, cadê Deus no momento de injustiça como esse que eu estou vivendo na minha vida? Onde está Deus quando eu devia ser recompensado pelo bem que eu fiz, e na verdade estou sendo prejudicado por fazer aquilo que está certo? Sabe onde está Deus? Deus está trabalhando. Porque é da prisão que José vai ser promovido ao lugar que Deus já estava preparando para ele. A questão é que eu e você não sabemos as cenas dos próximos capítulos, mas aquele que já escreveu todo o script é soberano, ele sabe de todas as coisas, e nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, sem a permissão do Todo-Poderoso. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando quando você é abandonado, Deus está trabalhando quando você é traído, Deus está trabalhando quando algumas pessoas viram as costas para você, e você não entende. Deus está trabalhando. Trabalhando. Olha só, Jesus disse em João capítulo 5, verso 16 e 17 o seguinte: e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, porque para os religiosos da época, Jesus não podia curar em alguns dias da semana, não podia fazer algumas coisas. Olha a resposta de Jesus para eles: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu acho maravilhoso aquele texto bíblico do Salmo que diz, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você não está vendo, e Deus está trabalhando em seu favor. Eu lembro que uma das vezes que o Espírito Santo falou de uma forma tão direta e tão linda comigo, foi no supermercado. Olha só, eu estava, minha filha mais velha era nenê de colo, eu não sei se era a Fernanda ou se era o Felipe, eu acho que era a Fernanda. E a gente estava no mercado, comprando fralda para ela, e a gente na verdade tinha ido no mercado só para comprar algumas coisinhas para ela, não sei se era papinha, fralda, algumas coisas assim. E eu estava com o carrinho, ela naquele bercinho do carrinho, ainda com alguns meses, e o carrinho cheio de fralda, de papinha, das coisas, leite e tal, para ela. E na hora que eu vi aquela cena, eu estava vivendo um momento difícil, de prova na minha vida, onde as coisas eram a conta gota, assim, não faltava nada.
mas sempre chegava aos 45 do segundo tempo. Alguém já viveu isso? Não. E sabe, naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim: você está vendo, sua filha não está vendo, mas você está suprindo toda a necessidade dela. Ela está dormindo, e ainda que tivesse acordada, ela não entende. Deus, o Senhor falou para mim: descansa, porque eu estou cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus está trabalhando. Eu sou apaixonado pelo livro de Esther, e Esther tem uma história linda, né, de virada de jogo, onde o povo de Deus estava recebendo uma sentença de morte, né, por conta de uma perseguição de um homem chamado Amã, e o jogo se reverte, né? Esther é colocada como rainha e tal, eles jejuam, enfim, aqueles que intentavam contra o povo de Deus foram aqueles que foram envergonhados, e Mardoqueu foi honrado, enfim, você deve conhecer a história. Mas é interessante que o livro de Esther, em nenhum momento aparece o nome de Deus, em nenhum momento no livro. Você vai ler Esther da primeira linha até a última linha, você não vai ver o nome de Deus escrito. Mas uma coisa você vai ver: o tempo todo o Senhor trabalhando. Sabe, visitando o rei numa madrugada, onde ele perde o sono e tudo muda, trazendo inclinação no coração de Esther para orar, para jejuar, para buscar, de Mardoqueu para colocá-la naquele concurso. Deus está trabalhando, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não percebo, existe um agir de Deus em favor das nossas vidas. E Paulo constatou isso. Tudo está acontecendo, tudo está cooperando, o céu não está de folga. Segunda verdade: Deus está trabalhando para o seu bem. Jesus, parece que eu falei alguma coisa ruim, eu vou repetir. Deus está trabalhando para o seu bem. Porque o fato de alguém estar trabalhando, tal, de repente está trabalhando para me prejudicar. Tem muita gente que trabalha contra, que joga contra. Não. A Bíblia diz e nos garante, tanto no texto de Gênesis, lá no começo de tudo, como agora no Novo Testamento, que Deus está do nosso lado. Sabe, José constatou isso, ele falou para os seus irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Paulo diz: existem coisas que estão acontecendo. Paulo estava preso, estava sendo perseguido, mas Deus está trabalhando nisso, de maneira que isso venha cooperar para o meu bem. Para o meu bem. Deus não é teu rival, Deus está do teu lado. Isso é bom, gente, isso é bom saber. A gente não pode confundir as pessoas com Deus. A gente não pode confundir o comportamento dos outros com Deus. Tem muita gente que é criticado, ele diz: ah, Deus, não, mas você foi criticado por alguém, não por Deus. Tem gente que não pisa mais em igreja, porque diz: ah, eu me decepcionei muito. Mas decepcionou com quem? Com Deus ou com as pessoas? E às vezes a gente pega as mágoas que nos fizeram. Você vai ver, o relacionamento de José com Deus continua tranquilo, continua o mesmo. Quem tentou prejudicar foi seus irmãos. Ele não fica frustrado em nenhum tempo com Deus. Ele não tem problema nenhum. Eu não sei você, mas eu não tenho mais crise com Deus. Eu tenho crise com a minha carne. Eu tenho incompreensão com a atitude dos outros, muitas vezes. Mas eu tenho a convicção que Deus está sempre do meu lado, agindo em meu favor, ainda quando eu não compreendo, ainda quando a minha humanidade e pequenez não entende. Por exemplo, uma criança que é levada pelos pais tomar vacina, tomar uma injeção, ou um remédio amargo, ou comer salada. Eu não sei você, mas eu, quando vinham com beterraba assim para cima de mim, eu achava que era tipo, uma pessoa estava querendo me matar. Mas não, está querendo o meu bem.
Pô, mas vai doer a injeção. Pô, mas esse remédio é amargo. Mas é para o bem. Então a gente precisa ter essa compreensão bíblica. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se está doendo ou não. Não importa se eu consigo compreender ou não. Existe um Deus que está trabalhando. E existe um Deus que está trabalhando para me abençoar, para me promover. A Bíblia diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Deus não faz o mal. Deus faz o bem. Deus nunca vai trabalhar para te prejudicar. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Eu já vi gente que furou o pneu do carro. Ele diz: aí ó, olha Deus, o carro do cara é roubado. Ele diz: como é que Deus pode... Não, mas não foi Deus que roubou, foi o ladrão. Não foi Deus que furou o pneu do carro. Os pneus furam, acontece. Foi um prego. Tranquilo. Fique em paz. Mas Deus vai pegar isso e vai reverter para algo que vai te beneficiar. Entenda isso. Olha só o que Filipenses capítulo 1, verso 12 nos diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram, as perseguições que Paulo sofreu, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso e ele escreve carta para a igreja para animar os irmãos, para a turma não deixar a peteca cair. Afinal de contas, as pessoas acham que estão pensando: mas será que vale a pena servir a Deus? O cara é o nosso líder, é o nosso pastor, e está preso, e ele está escrevendo, dizendo: gente, alegrai-vos do Senhor, não deixa a peteca cair não, tudo isso está acontecendo, está servindo para que o Evangelho avance, nós estamos sendo beneficiados com isso. E olha, 2000 anos depois, a maior contribuição do apóstolo Paulo para o Evangelho, não foi as pregações que ele fez nas igrejas lá da sua época, são as suas cartas. Metade do Novo Testamento foi escrito na cadeia. Nós somos abençoados até hoje. O diabo tentou fazer o mal, mas Deus reverteu em bem. Você não vai entender, você não vai... Eu já ouvi testemunho de pessoas assim que estavam lá no seu emprego, segurinho, estava tudo certo. De repente deu uma virada, foi mandado embora. A princípio a pessoa perdeu o chão, sua segurança, todo fim de mês estava lá o salário. Mas daí a pessoa falou: bom, eu vou ter que me virar agora. Abriu o seu próprio negócio, empreendeu, e hoje, depois de um tempo, porque a gente só reconhece isso depois de um tempo, né, gente? Olha para trás e diz: graças a Deus que eu fui mandado embora. Porque se eu ficasse lá segurinho, até hoje eu estava com aquela vida. Não, Deus trabalhou para me favorecer. O diabo vai fazer tudo para distorcer essa imagem de Deus no seu coração. Sabe, porque quando Adão peca, essa herança que nós recebemos é de alguém que vai se sentir inadequado para Deus, que vai fugir de Deus. Mas Deus está lá para nos abençoar, para nos favorecer, para trazer vitória para a nossa vida. Atos capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Olha só agora o que Lucas está narrando sobre Jesus, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Onde Jesus chegava, ele chegava para abençoar, para favorecer, e ele está aqui hoje à noite para te abençoar, para te favorecer. Nessa luta que você está vivendo, nesse problema que você está vivendo,
Ele vai usar essa dor, essa dificuldade, esse tempo de incerteza emocional, Ele vai usar tudo isso para te favorecer. Seu teste vai ser seu testemunho. Você pode declarar essa verdade comigo? Diga: o meu teste será o meu testemunho. Eu falei sobre José. Você se lembra que quando José já estava na prisão, já há um tempo, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó, e ele diz para o copeiro o seguinte: ó, daqui 3 dias, você vai voltar para o seu cargo, e quando você chegar lá diante de Faraó, o cara trabalhava direto com Faraó, e diz: cara, lembra de mim porque eu fui colocado aqui de maneira injusta. E a Bíblia diz que 3 dias depois, o cara é recolocado no seu posto e se esquece de José. Quem se esqueceu de José? Deus ou o copeiro? O copeiro. Você não vai ver em momento nenhum José ficar amargo, José ficar preocupado. 2 anos depois, o copeiro se lembra de José. Sabe o que estava acontecendo, gente? Deus estava trabalhando para o bem de José. Daí quem sonhou não foi mais o copeiro, quem sonhou foi quem? Faraó. E você se lembra do texto que José interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. Agora, pensa uma coisa comigo. Se o copeiro, lá atrás, 2 anos antes, tivesse se lembrado de José, o que é que teria acontecido com José? Ele seria liberto da prisão. Era uma boa ou não? Mas ia sair da prisão, ia atrás de trabalhar em alguma casa de empregado novamente, de repente ser servo de alguém, não sei. Apesar que ele tem um histórico ruim agora na vida dele, ele tem alguns anos de cadeia, sendo acusado de tentar violentar uma mulher. Mas Deus, nesses próximos 2 anos, trabalha em favor de José. Ele estava vendo? Não. Ele estava... Você não precisa ver, você não precisa sentir, você só precisa acreditar. 2 anos depois, ele acorda um dia na prisão e vai dormir no palácio, porque Deus é aquele que trabalha para o nosso bem. Se você virar essa chave na sua mente, se você deixar essa verdade entrar no seu coração, uma verdade que nunca vai mudar, que Deus está constantemente trabalhando para o seu bem, tudo na sua vida vai mudar. Jamais você vai entrar num culto como esse, chateado, amargurado, angustiado, achando... Eu já vi pessoas dizendo: hoje eu não estou com vontade de louvar, não. Na minha vida, eu estou lá no trabalho, estão me criticando, mas o que é que Deus tem a ver com isso? Quem está te criticando é a outra pessoa, é o concorrente que foi desleal com você. Continue adorando o Senhor, que Ele vai usar tudo isso para te abençoar. Terceira e última verdade, e todas as outras duas dependem dessa. Então essa é uma verdade importantíssima, que você precisa não só compreender, você precisa viver ela. Certifique-se de que você ama o Senhor. Vou repetir: certifique-se de que você ama o Senhor. Paulo diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai olhar para a vida de José. José tem um relacionamento com Deus, o tempo todo na vida dele. Você vai ver ele na prisão, na casa de Potifar, no poço ou no palácio, você vai ver essa expressão: o Senhor era com José. Deus estava junto com ele. José amava o Senhor, Paulo amava o Senhor. E eu pergunto para você: você ama o Senhor? Porque, gente, não existe nada mais desagradável do que um relacionamento baseado no interesse, não é? Sim ou não? Quem sabe do que eu estou falando? Eu estou com fulano porque ele vai me favorecer, porque ele está trabalhando, ele está me ajudando, mas eu estou por causa disso.
Não, eu estou com Ele, porque eu o amo, e é porque eu o amo, que Ele vai me favorecer. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus. Aqui está o fundamento da nossa relação com Deus. Eu não estou aqui hoje pregando, eu não vim aqui hoje adorando, exaltando, vou entregar meu dízimo, minha oferta, por culpa. Minha culpa já foi resolvida na cruz do Calvário. Eu não estou aqui hoje para pagar meus pecados já foram pagos há 2000 anos na cruz do Calvário. Eu não estou aqui hoje porque eu tenho medo do diabo, medo que alguma coisa ruim aconteça, e eu estou aqui hoje tipo para receber uma espécie de passe gospel, para me livrar de qualquer possível situação ruim na minha vida. Não, tipo um benzimento, não. Eu estou aqui porque eu amo a casa do meu Deus. Eu amo o Senhor, e isso faz toda a diferença, gente, na nossa vida. Você vai ver que as maiores revelações da palavra, maior revelação, aliás, existe um livro na Bíblia chamado Revelação, que é o livro de Apocalipse, o último livro, é a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo do amor. É interessante que as maiores revelações, as mais profundas, que a gente nem consegue entender direito, né? Nossa mente não tem capacidade para absorver o tempo do fim, não foi dada para o apóstolo mais intrépido, que era Pedro. Não, Pedro era precisa de alguém, está ali, estou eu. O que é que vocês acham? Ele sempre era o primeiro a dar uma opinião, a dar um pitaco, a falar, normalmente besteira, mas falava. A maior revelação não foi dada ao apóstolo mais preparado intelectualmente, Paulo, mas foi dado ao apóstolo mais íntimo, ao apóstolo do amor, aquele que na ceia reclinava a cabeça no peito de Jesus. Sabe, tem um texto no final do Evangelho de João que me enche o coração de alegria. Quando Pedro nega Jesus, você se lembra, ele volta a pescar. Jesus tinha tirado ele da pescaria, lá em Lucas 5, e falou para Pedro o quê? A partir de agora eu farei você o quê? Pescador de homens. Jesus tinha um plano para que Pedro fosse um evangelista, para que ele ganhasse almas, mas daí Pedro nega Jesus, você conhece o texto, aquele texto que o galo canta, e obviamente Pedro se sente como? Um lixo. É isso que o pecado faz com a gente, ele nos derruba, gera culpa, tristeza, e Pedro falou, cara, aquele plano que ele tinha para mim, o que aconteceu? Acabou, não vai dar mais, e ele volta a pescar, e aí se não bastasse voltar a pescar, ele leva um monte de apóstolos junto com ele, mais 7 foi junto lá, e daí está todo mundo de volta na praia, e Jesus já ressurreto, aparece na beira da praia. Eles tiveram dificuldade com a pescaria, Jesus falou, não, joga em tal lugar lá. Eles jogam, que a rede quase arrebentando, tamanha quantidade de peixe. João falou para Pedro o seguinte, é ele, é o Senhor. E Pedro veste a roupa, pula na água e sai nadando e vai em direção a Jesus. E Jesus chama ele à parte para uma conversa. Lembre-se que a última memória de Pedro foi ele negando o Senhor. E Jesus senta para conversar. E Jesus não chega. Você já ficou devendo para alguém e depois você encontrou com a pessoa, não? A gente fala, tem que mudar de calçada, ou a pessoa ligou. Às vezes você não está devendo dinheiro não, mas você aprontou alguma. Quando a gente era criança e aprontava alguma, o pai, a mãe, mais tarde a gente conversa. Gente, nós vontade de falar, não, bate logo, mas eu não quero ter essa conversa, não era assim ou não? Ou algum amigo fala, viu, preciso conversar com você. Você fala, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Você não fez nada, mas você já está em pânico. Jesus fala, Pedro,
vamos ter uma conversa. Imagina o coração dele como é que estava. Falar, agora, você vai esfregar na minha cara? Falar, eu te avisei que você ia me negar. Não. Jesus só fez uma pergunta para ele. 3 vezes, mas só uma pergunta. O que é que Jesus perguntou para ele? Simão, tu me amas? Ele falou, Senhor, é claro que eu te amo. Ele diz, então está tudo certo, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, volta para o lugar de onde você nem deveria ter saído, porque para mim o importante é o seguinte, é se você me ama. Sabe, quando a gente peca, a gente cai nessa neura de querer convencer a Deus a nos perdoar, dizendo assim, Senhor, eu prometo que eu não vou fazer mais, eu juro, que a gente acha que Deus é gente. Eu já vi casais, conversava esses dias com a minha esposa sobre isso, que às vezes viveram uma tempestade no casamento, e daí ou o homem pisou na bola, ou a mulher pisou na bola, e daí o cônjuge perdoa, diz, não, vamos continuar junto, mas o coitado ou a coitada sofre o resto da vida, vira um boneco, uma marionete, que toda hora é um olhar assim, você lembra, hein? Eu te perdoei. Não. Deus não precisa da sua promessa, você vai pisar na bola, não vai pisar na bola. O que Ele quer saber é uma coisa só, para Ele é importante. Você me ama? Se você me ama, vamos seguir junto. Vamos seguir em frente. Lembra de Jesus falando com a igreja de Éfeso? Jesus perguntou o quê? Questionou o que aquela igreja? Diz, gente, vocês estão trabalhando por mim, vocês estão, legal, mas tem uma coisa, vocês não me amam mais, vocês abandonaram o primeiro amor, é isso que está me incomodando, é isso que precisa ser restaurado. Então, em nome de Jesus, não deixa a chama do amor de Deus se apagar no seu coração, porque como é que a gente nos mantém, como é que um casal se mantém amando, gente? O amor é cultivado, o tempo todo, com gestos, com palavras, com atitude, com renúncia, com carinho. O amor jamais acaba, o amor sempre vence, bendito seja o Senhor por isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, texto conhecidíssimo de todos nós. Paulo diz o seguinte a partir do verso 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. É curioso como a gente dá tanto valor a coisas que Deus trata como secundárias, né? Porque Paulo começa esse texto falando, ele está falando sobre os dons espirituais, ele diz assim, agora eu vou apresentar para vocês um caminho sobre modo excelente. Eu já vi gente desesperada, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto ser usado por cura, eu queria tanto ser usado por libertação, eu queria tanto isso, tanto aquilo. Eu nunca vi alguém assim, nessa euforia, dizendo, eu queria tanto amar. Mas é o que Deus mais valoriza, é o amor. Ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, vir no culto toda quinta, não vale de nada. Se não tiver amor, dar dízimo e dar oferta, não vale de nada. Cantar no louvor, não vale de nada. Ajudar na recepção, não vale de nada. Mas se tiver amor, o amor tudo vence, tudo supera, tudo suporta. É o amor de Deus que deve ser esse fogo a nos trazer todo dia para o altar. Eu termino
com a palavra de Isaías, capítulo 64, verso 4. E nós vamos cantar mais uma vez aquele refrão, aquele cântico que nós cantamos no início, desde a antiguidade. Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando alguma coisa de Deus? Um favor, uma vitória, uma bênção, uma promessa. Ele está trabalhando, se você esperar nele. Fica de pé para a gente orar juntos hoje. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Cante essa verdade comigo, diga: desde a antiguidade. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Mais uma vez, cante para ele. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Diga agora, erga sua voz e cante: um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe, alguns capítulos da minha vida já se fecharam, e daí eu posso olhar para trás e dizer isso para você, e louvar a Deus por algumas portas que se fecharam na minha vida. Na hora eu não entendi, mas hoje eu digo: Deus estava trabalhando. Sabe, porque o mesmo texto que diz que Deus abre porta e ninguém pode fechar, diz que Ele fecha e ninguém pode abrir. Hoje eu olho para algumas portas que se fecharam e entendo, era um livramento do Senhor. Ele estava trabalhando, eu não entendia, isso gerou uma certa frustração até em mim, no momento, mas eu resolvi confiar. E quando uma porta se fechou aqui, uma porta muito melhor se abriu lá na frente. Então, entenda, você não é uma marionete na mão do diabo, das circunstâncias, do governo, dos seus críticos. Você é filho e filha de Deus, você é cuidado e guardado pelo Senhor. Nada, na minha vida e na sua vida, não tem acidentes para Deus, nada vai pegar Ele de surpresa. Ele é o Senhor de toda a terra. Quando acontece um problema, uma dificuldade, você vai fazer um exame de rotina e de repente aquilo se torna grandioso para você, você vai para mais um dia de trabalho e de repente te pedem para passar no departamento pessoal, enfim, essas coisas me pegam e te pegam de surpresa, mas o soberano já sabe de todas as coisas, Ele já preparou o livramento, o escape. Confia em Deus, que Ele está trabalhando para te favorecer. A minha preocupação e a sua preocupação maior não deve ser: eu preciso dar o meu jeito, eu preciso fazer. Não,
A minha preocupação e a sua preocupação maior, sabe qual deve ser? Eu vou continuar amando ao Senhor, amando a Ele, no altar, lendo sua palavra, sendo fiel, andando em santidade, porque quando eu amo meu Deus, Ele trabalha por mim.